E olha, sobre essa pressão nos Estados Unidos por conta do preço da gasolina, que já chegou a US$ 4 o galão, a gente conversa com a Andressa Durão, economista do ASA. Andressa, seja muito bem-vinda e bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigado a você, é um prazer sempre ter você aqui. Andressa, eu queria entender, a gente sabe quanto Donald Trump e qualquer liderança política é sensível a uma pressão econômica. Apesar dessa série de sinalizações sobre as quais a gente conversava com o Américo, sinalizações muitas vezes dúbias, com negativas por parte de canais semi-oficiais do Irã, eu queria entender o quanto a gente pode colocar nessa equação o preço dos combustíveis, e não só dos combustíveis, né, mas toda essa contaminação de uma cadeia de produção exatamente por essa pressão nos preços dos combustíveis. Bom, a gente usa para calcular tanto o impacto na inflação quanto para crescimento, né? Você estava falando aí de uma possível recessão, eh, o preço do petróleo futuro, geralmente de 6 meses, mas algo mais próximo a isso, porque é o que de fato vai guiar o que é permanente na economia, né? O preço atual ele é muito volátil, então a gente tem visto isso nos últimos dias, né? Sobe 5%, cai 5% a cada dia. Mas olhando para o preço futuro, a gente entende que aquele aumento que está refletido ali no preço do petróleo para 6 meses é o que a gente vai usar para fazer as contas. E aí, se a gente entende que subiu ali 20%, e a gente tem a nossa conta, né, no modelo, que 10% de uma alta no preço futuro do petróleo impacta a inflação americana, né, do CPI, em 0,4 para cima, e o PIB entre 0,3 e 0,4 para baixo, a gente já teria ali com esses 20%, ou 25%, né, se a gente pegar o que aconteceu até ontem, a gente já teria 100 base points de impacto na inflação americana. Então é um impacto direto da gasolina muito forte, fora os impactos indiretos, que aí se a gente começa a ter esse preço permanecendo alto por um tempo, a gente começa a ter efeitos indiretos, então a alta do diesel acaba impactando também a alta de qualquer preço ligado, né, ao uso ali do combustível para entregas, principalmente alimentos. E aí tem também toda a questão de outras cadeias, como as de fertilizantes, que já todo mundo começa a discutir, porque tem uma parte relevante que sai do Irã. Há alguma substituição dessas importações de outros países, mas no final você tem impactos em várias cadeias que somados ali, quando a gente joga para a inflação, vão dar um resultado muito maior, do que só esse impacto direto da gasolina. Então, além desses 100 bases, a gente ainda tem esses outros impactos que ficam mais difíceis de medir, mas são impactos secundários e que acabam pegando não só na inflação headline, né, mas também no núcleo da inflação, e aí já gera até uma preocupação maior para a política monetária. Política monetária, Andressa, ontem a gente teve também a publicação do relatório Jolts, né? E eu queria entender, com essa série de elementos, que tendência a gente pode esperar por parte do Federal Reserve, né? Há uma perspectiva majoritária do mercado em uma manutenção do patamar de juros, né? Isso. A gente aqui na casa já tinha uma perspectiva de manutenção dos juros antes da guerra. Então a ideia é que se vem agora, né, um movimento mais hawkish de adiamento dos cortes que estavam precificados na curva e também por parte do Fed, na hora de calcular, eles não alteraram, né, no último DOTS, mas a ideia é que no próximo DOTS a gente veja um adiamento. Se a gente fosse levar esse movimento em conta aqui também, a gente até adicionaria uma alta de juros, provavelmente. Mas a gente imagina que não é isso que o Fed vai fazer, porque o Fed é muito sensível, né, a subir juros mais do que a cair. É muito mais fácil, eu acho, o Fed caminhar para um cenário em que ele eh, tope rapidamente estimular a economia, no caso de uma recessão, do que a subir juros no caso de um risco para a inflação. O medo do Fed é maior de levar a economia para uma recessão do que da inflação. Diferente de outros bancos centrais, como por exemplo do Brasil, até porque do Brasil a gente só tem o mandato da inflação, né? Não tem o mandato do emprego. Mas isso tudo para dizer que a gente não mudou o nosso cenário para altas de juros, porque a gente imagina que o Fed vai ficar o máximo possível com esse juro parado nesse momento. Por enquanto,
ele não iria fazer nada mesmo, porque é um momento de muita incerteza. Você ainda não sabe quanto disso vai bater de fato na inflação. Então, essa conta que eu comentei é uma conta que, se for contar só com esses 100 bases que viriam direto do impacto da gasolina, pegaria só na inflação geral, não no núcleo da inflação, e poderia ser algo que devolveria logo depois da guerra. Então, de fato, não é algo que o Fed se comprometeria a combater. O que ele vai combater são efeitos secundários e principalmente efeitos nas expectativas de inflação. E isso o Powell comentou no último Q&A e também na última participação que ele fez em um outro Q&A sem ser o oficial do Fed, do FONC. Que eles estão olhando muito para as expectativas de inflação. E outros bancos centrais também têm atrelado muito o possível movimento que os bancos centrais vão fazer à frente a isso. Então, se você tem expectativas de inflação ancoradas, mesmo que você tenha um choque de oferta vindo da guerra, poderia ficar com o seu juro parado, porque no longo prazo a inflação convergiria de volta para a meta. Então, esse é um ótimo pensamento, mas a gente acha que os riscos para a inflação eles cresceram muito. Então, se a gente tivesse certeza que a guerra acabaria agora ou nas próximas 2 semanas, como o Trump tem indicado, a gente poderia trabalhar com esse cenário, sim, de que o preço do petróleo futuro vai voltar, por mais que o preço atual, né, o preço corrente, ainda permaneça pressionado por um tempo, porque a desorganização da cadeia foi muito grande. Se a guerra acaba em breve, a gente não precisaria contar com uma alta de juros pelo Fed. Mas se a coisa continuar acontecendo, os preços permanecerem pressionados e impactarem ainda mais o preço futuro do petróleo, aí a gente vai entender que esses efeitos indiretos, esses efeitos secundários vão acabar levando o Fed a precisar apertar ainda mais a economia. Por enquanto, não. Por enquanto, como eles ainda consideram que o nível da taxa de juros hoje é restritivo, mesmo que levemente restritivo, você ainda tem um trabalho sendo feito ali de aperto monetário, então você está trabalhando contra uma inflação ainda acima da meta. Ainda com esse componente da assunção de Kevin Warsh, né, agora a partir do mês de maio. Conversei com a Andressa Durão, economista do ASA. Andressa, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Até mais.